Uh, yeah. Fala, guerreiros, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bom, no vídeo de hoje, tá? Eu quero trazer um vídeo rápido, na verdade, aí pra explicar pra vocês uma coisa bem importante, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte: como que você identifica, tá, um verdadeiro profissional aí de karatê, um verdadeiro professor de karatê, tá bom? Como que você consegue identificar? Primeiro, se esse professor não tiver mestre, tá? Não tiver um mestre mais graduado que ele e não tiver uma ligação aí direta ou indireta, tá? Com o Japão, ou enfim, não dá aula em lugar nenhum e tal, então esse cara já não é mestre, tá? Ele já não é professor, já não é nada, né? Imagina um professor que não tem aluno, né? Imagina um professor de matemática que não tem aluno, né? O cara entra na sala e aí não tem aluno, ele é professor? Ele não é professor. O professor tem que ter aluno, né? A lógica é essa, pelo menos. Então, todo professor aí, de qualquer coisa, tem que ter aluno para poder ser professor. Então é o seguinte, a primeira coisa que você vai identificar, perguntar para ele, né? Quem é o mestre dele? Ele tem que ter um mestre, tá? Até hoje, mas ele é velhinho e tal, mas ele tem que ter um mestre. O mestre dele morreu, não tem foto, não tem documento, não tem nada, né? O certificado que tinha documento queimou, pegou fogo lá e queimou e tal. Então, assim, começa a ficar estranho, né? Porque não tem evidência nenhuma de que o cara fez alguma coisa realmente e tal. Então, cuidado com isso daí, tá, galera? Agora, você identifica, né? Quem que é o seu mestre? Meu mestre é o fulano. Beleza, quem que é o mestre do fulano? Tá? O mestre do fulano tá lá no Japão e tananana. Beleza. Aí sim você consegue aí identificar um verdadeiro professor, tá? De Karatê Do. Nos tempos modernos de hoje, eu não acredito que possa ser desenvolvido, né, um sistema complexo, porque um sistema complexo, tá, de luta, ele é desenvolvido com muitos anos, tá, galera? Muitos anos. A gente pode colocar acima de 100 anos aí de desenvolvimento, de muita luta, né, de guerra, tem que ter guerra, né, tem que ter luta até a morte para poder provar realmente que funciona, enfim. Então é um sistema bem complexo, tá bom? Meu ponto de vista, tá bom? Vamos lá, eu vou citar o meu exemplo aqui então. Eu sou terceiro Dan pela CBK, né, pela Confederação Brasileira de Karatê, e sou terceiro Dan também por estilo. Eu tenho uma graduação pelo estilo e uma graduação pela Confederação. Tá? Eu sou terceiro Dan nas duas aí. Então eu sou terceiro Dan pela Hayashi-Ha Shitoryu-Kai Karatê Do tradicional. Esse é o meu estilo, né, Shitoryu, Hayashi-Ha, e eu sou terceiro Dan por ele. Quem que é meu professor? Meu professor é o grande mestre Paulo Mota, né, que é lá de São Paulo. Atualmente ele está totalmente operante aí, né? E ele é o representante aqui do país na Hayashi, né? Hayashi-Ha. E inclusive foi ele que trouxe o estilo, independente da linhagem, foi ele que trouxe o estilo aqui para o Brasil, né? Nos anos 80 e 90, ele começou a implementar esse estilo. Não tinha Shitoryu no Brasil na época e foi ele que trouxe, né, dos Estados Unidos. Isso é uma outra história que eu conto em outro vídeo, tá? Mas ele é o representante hoje do país e inclusive é o presidente da Sul América aqui também, tá? Da Hayashi. Então ele representa também os outros países aí. Quem é o mestre dele, tá? O mestre dele, os mestres dele, aliás, que é um grupo de mestres, né? Estão todos no Japão, né? Hoje, os professores dele estão todos no Japão. É um grupo de mestres que são os representantes da linhagem e do estilo, que estão no Japão e em Osaka, né? Na cidade de Osaka. Enfim, ele vai direto pro Japão para poder se atualizar, para poder treinar, né? Com todos os mestres e conversar e tudo mais, traz os conhecimentos, tá? Então, assim, ele recebeu, né, por outorga aí, o título de Shihan. Então, assim, ele é um grande mestre, tá? Paulo Mota é um grande mestre mesmo e é ligado a outros grandes mestres também, aprende até hoje, né? Quando ele vai lá, ele aprende, sempre aprende uma coisa nova aí até hoje. Então, que ele tem mais de 50 anos de karatê, de prática de karatê, tá? Então, ele sabe uma coisa ou outra aí, né, galera? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Como identificar. Isso serve para qualquer esporte. Eu citei o karatê, mas serve para Muay Thai. No caso da Tailândia, né? O cara tem que ter um contato na Tailândia, eu tenho que ter ido para Tailândia, tem que ter, enfim, Taekwondo Coreia e por aí vai, tá? Kung Fu na China, Savate França,
tá? Então, cada arte marcial aí tem que ter a sua ligação aonde ela se originou. Então, por exemplo, Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu foi aqui no Brasil. Então, se um cara treina isso nos Estados Unidos, né, ele tem que treinar, ele tem que ter uma... Surgiu aqui, né, o negócio, então, pelo menos a família, né, daqui, então ele tem que ter uma ligação com algum brasileiro, né, para ser um bom jiu-jitsu aí. Apesar de que hoje em dia tem vários e vários mestres aí também ao redor do mundo, né, de jiu-jitsu. Mas eu acho que vocês entenderam aí, né, galera? Então, é isso. Obrigadão aí pelas visualizações. Curta, compartilhe com a galera e valeu. Até a próxima aí.